Boa noite a todos. Estamos de volta. Teve um problema técnico. Agora nós teremos, boa noite, hoje uma live da Encontros Vitais, promovido pela empresa Vital Atma. E hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Silvio Laganade Andrade. Ele é uma pessoa que tem uma experiência e foi um dos precursores da homeopatia e da nutrologia no Brasil. Então nós vamos esperar o Dr. Silvio entrar para nós podermos dar continuidade e, na verdade, o início a essa live. Enquanto o Dr. Silvio não entra, para quem não me conhece, eu sou Eduardo Silva, neurocirurgião, professor da Faculdade de Medicina da FAMERP, de Neurocirurgia, professor de Inteligência Emocional da Universidade de Rio Preto, trabalho no Centro do Cérebro e Coluna e sou escritor, livro Sementes de Autoconsciência, sou colunista ou articulista do jornal O Diário da Região e cada vez mais eu me considero uma pessoa que está procurando aprender. Eu tenho sede de aprender. Então, assim que o Dr. Silvio entrar, nós vamos começar o nosso bate-papo. Com certeza vai ser um bate-papo bem interessante para nós podermos comentar sobre a importância da medicina integrativa, da medicina funcional, e nós temos a oportunidade de sorvermos toda essa experiência do Dr. Silvio, que vai nos manter e poder tirar muitas dúvidas e nos dar muitas informações e partilhar do conhecimento dele. Nós sabemos que desde Hipócrates, há 2.550 anos atrás, a alimentação ela faz parte de um estilo de vida que as pessoas procuram ter condições de serem mais saudáveis. Hoje, na minha experiência como médico, eu posso falar para vocês que sem uma alimentação saudável, uma alimentação que nós podemos chamar de bioativa, uma alimentação funcional, nós não conseguimos ter uma qualidade de vida, nós não conseguimos ter saúde, principalmente energia e vitalidade. Então, por isso que é importante nós estarmos atentos a cada vez mais procurarmos conhecermos e principalmente termos o que eu posso dizer, uma disciplina além do conhecimento para que possamos ter uma boa qualidade de vida. Porque desde Hipócrates, como ele sempre preconizou, faça do seu remédio o seu alimento e faça do seu alimento o seu remédio. Então isso é muito importante, nós estarmos atentos a esses conhecimentos e não só aos conhecimentos, mas também a uma condição de podermos nos nutrirmos com eficiência, com muita sabedoria. Já está chegando, então só aguardar ele entrar para nós darmos essa continuidade. Olá, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. Desculpe, teve algum probleminha aí na comunicação.
Tudo bem, mas já está sanado. Vamos lá, no bate-bola. Vamos lá, vamos lá. Eu vou só apresentar o senhor, depois eu gostaria que o senhor realmente se auto-apresentasse. Então, o doutor Silvio Laganardi Andrade, médico homeopata, especialista em nutrologia médica, ex-presidente da Associação Médica Brasileira de Oxidologia, autor de várias publicações em capítulos de livros na área médica, no tema nutrologia, intolerância, alergia a alimentos, intoxicações por metais. Consultor do livro científico, que eu recomendo a todos vocês, A Curar, do David Schraber. É um livro fantástico de um médico psiquiatra francês, que ele deixou um grande legado, e o Dr. Silvio foi o consultor científico desse livro. E eu gostaria, então, de que o senhor se auto-apresentasse e para nós começarmos nosso bate-papo. Muito obrigado, Eduardo, por ter nos convidado para essa live. Bom, eu vou começar contando uma história que tem 70 anos. Na verdade, eu tinha 9 meses nessa época, exatamente nessa época, em setembro. Meu pai era médico, eu tinha saído do leite materno e fiz minha primeira otite. Bom, claro, uma criança chorando, o pai médico me pega, leva no colo pro otorrino me lanceta o ouvido. A criança para de chorar, na hora bem. Bom, depois, para encurtar a história, depois de 4 vezes eu ser submetido a isso em 3 meses, meu pai falou, deve ter alguma coisa errada. Não é possível que esse menino era saudável até 9 meses, com leite materno. Eu passei da leite de vaca e ele passou a ter dor de ouvido. O otorrino falava assim, Milton, isso é uma besteira, isso não existe. Criança, quando tem problema de intolerância a leite, tem diarreia. Seu filho nunca teve diarreia e tal, não tem nada a ver. Mas meu pai, depois de 4 vezes, resolveu tirar o leite de vaca. Tirou o leite de vaca, acabou a diarreia. Acabou a diarreia, não acabou a dor de ouvido. Bom, todo mundo falava, é loucura, besteira, não tem nada a ver. Depois de 6 meses disso, meu pai voltou a me dar leite de vaca. Em questão de 15 dias, eu fiz nova otite. E olha, meu pai falou, chega de leite de vaca. Até os 4 anos não me deram mais leite de vaca. Mas, né, imagina isso há 70 anos atrás. Hoje, quando falam que intolerância a leite não é bom. Há 70 anos atrás, meu pai passava por louco. Meu pai era um médico formado na USP, super observador. Ele, quando me voltou a dar leite, eu fiz minha primeira crise de asma, 4 anos. Chega de leite, não tem mais leite. Eu passei minha vida sem tomar leite e ele começou a observar outras intolerâncias. O cacau me fazia mal, pipoca fazia mal, amendoim me fazia mal. Então, ele começou a observar que vários alimentos podiam me sensibilizar. E começou a praticar isso com os pacientes. E o resultado foi maravilhoso. Agora, eu na adolescência, é claro que de repente comia uma pizza, comia alguma coisa, e o nariz começava a escorrer. Comecei a ter rinite, sinusite. Foi daí que eu fui procurar homeopatia para me tratar. E tive um resultado excelente. Logo depois entro na faculdade, e daí começa um conflito, né? Imagina, eu tomava homeopatia, fazendo medicina, eu tomava homeopatia escondida. Mas o resultado era bom. Então, eu comia muito pouco derivado lácteo. Mas os meus professores, quando eu falava de intolerância alimentar para eles falavam, é absurdo, não existe. Intolerância alimentar é a criança que não tem ainda a imunidade intestinal formada, né, e daí pode ter diarreia, mas na infecção, não tem nada a ver. Eu depois acabei tendo que estudar por conta própria. Eu já dava aula, em 1980, eu já estava dando aula sobre intolerância alimentar, mas eram casos anedóticos, né? Era observação, a gente observava que realmente me fazia mal, ao retirar o alimento melhorava, então, mas eu precisava conhecer mais. Em 1990, eu conheci um grupo nos Estados Unidos que estudava intolerância alimentar,
E daí eu conheci que existia a intolerância ou alergia, né, a leite, que é mediada por IgE, que é alergia aguda. Então, se você come, você imediatamente já vai passar mal. Né? Que só 2% da população tem intolerância alimentar mediada por IgE, intolerância aguda. Então, você faz um teste, faz um raste e dá negativo para leite. Pronto, então não tem problema. Não, existe um teste que é IgG4, que você mede a intolerância tardia. Você precisa de absorver uma macroglobulina. No leite de vaca, existem 21 proteínas que têm potencial alergênico. Qualquer uma dessas proteínas que você não digira, você acaba podendo absorver essa proteína intacta. Essa proteína vai ser complexada por IgG, vai circular, é um imunocomplexo, é um pacotão, uma coisa grande. Ela circula, vai chegar num capilar, entope o capilar, né, atrai polimorfo nuclear, né, acaba havendo um edema nessa região, extravasamento de líquido, né, e é um processo inflamatório. Então, isso é alergia tardia. Ela pode levar de 2 horas até 72 horas para manifestar. Ela é chamada também de alergia escondida. Por quê? Porque as pessoas não percebem. Você come sempre a mesma coisa e você vai manifestar depois de um certo tempo. E também, a manifestação desse tipo de alergia, ela não causa sintomas tão evidentes, tão fortes, que faça com que o indivíduo perceba esse mal-estar ou relacione com o alimento, porque está fazendo um tempo já que ele comeu. E existe também uma alergia mediada por IgA, que também é uma parte só dessa alergia, que não é IgG4, ela pode ser mediada por IgA também. Então, essas são alergias escondidas. Bom, quando a gente descobre isso, a gente retira o alimento. Em 3 meses, mais ou menos, essas imunoglobulinas, elas vão diminuindo. E você vai ficando livre do processo alérgico, do sintoma do processo alérgico. E depois de 6 meses, eventualmente, você pode reintroduzir, mas não se alimentando todos os dias com esse alimento. Você tolera 2 dias por semana, muitas vezes. Agora, como você vai dizer, né, para as pessoas, né? Não tome leite, não coma queijo, não coma glúten, né? O glúten selvagem, ele tinha 3% de glúten. Era o glúten que os nossos ancestrais consumiam. O glúten foi modificado. Então, o glúten hoje é o glúten anão. O glúten anão, ele tem 18% de glúten. De 3% passou para 18%. O nosso organismo não conseguiu se adaptar. Aliás, a gente se adapta, né? A gente se adapta a álcool e a cabo cirrótico, bebendo cada vez mais, a gente se adapta a Doutor Silvio, tem alguns trabalhos mostrando que desde quando começou a produção de grãos, o glúten, aliás, o trigo, foi modificado aproximadamente, geneticamente, mais de 400 vezes. Então, o trigo que hoje as pessoas estão alimentando não é o trigo de 200 anos atrás. Então, essa modificação genética realmente traz uma grande repercussão, inclusive essa intolerância ao glúten. Agora, uma questão que eu quero deixar para o nosso público é importante. O senhor falou sobre a alergia alimentar e intolerância alimentar. Primeira coisa, qual a diferença entre a alergia e a intolerância? Então, a alergia é mediada por IgE. Ela é imediata. Normalmente ela é fixa. Se você tem alergia mediada por IgE desde pequeno, dificilmente vai modificar. Toda vez que você encontrar, vamos supor, é muito comum gergelim, amendoim, são muito alergênicos. Você entra em contato com amendoim e teu olho estufa, a boca, fecha a garganta, perigo de vida. A alergia imediata gera perigo de vida. A alergia tardia, essa é mediada por IgE. Ela é fixa, ela não é modificável. A intolerância alimentar, ela é modificável com dieta. Você faz a dieta e depois de 6 meses, se você entrar em contato com pequenas partes do alimento sensibilizantes, ela não vai ser suficiente. Aí ela funciona aqui em caixa d'água que vai enchendo.
Então, se você vai comendo mais, se você vai produzindo mais imunoglobulina relacionada àquele alimento, e daí você vai ter sintoma. Então, e outra coisa em relação ao leite é a lactose, né? Que daí é outra coisa. Daí já é intolerância a um açúcar. Você não tem lactase suficiente para digerir esse açúcar. Você vai fermentá-lo. Ao você fermentar a lactose, você produz o quê? Gases, você vai estufar. Só que você vai produzir uma irritação na mucosa. Então, essa irritação, ela acaba, muitas vezes, favorecendo o intestino permeável, que os ingleses chamam de leak gut, intestino que vaza. Aí você, então, aumenta a chance de macroglobulinas, substâncias tóxicas, subprodutos de bactérias começarem a entrar no nosso sistema circulatório. Então, a gente fala assim, olha, tire a lactose e tome só o leite sem lactose que vai resolver. Você não vai fermentar. Mas, como existem outros açúcares que também fermentam e irritam o intestino, açúcar é um veneno, né? Infelizmente, eu digo para os pacientes, olha, açúcar é muito bom para alimentar o fungo que a gente tem no intestino. A gente tem um pouco de fungo na pele, na mucosa, no intestino. Né? É normal, ele convive com a gente. Mas Agora, se você der alimento para ele, se você der açúcar, se você der substâncias fermentáveis, se você der farinha branca, né, fermentável, você vai aumentar o crescimento de fungo no intestino. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso é de um amigo meu que deve estar nos assistindo agora. Ele me trouxe um livro dos Estados Unidos, 1977, mais ou menos. Chamava The Yeast Syndrome, a síndrome do fermento. Quando eu peguei esse livro, eu comecei a ver que comer açúcar pode causar muitos distúrbios, mas não é o açúcar em si. O açúcar vai aumentar a permeabilidade intestinal e, a partir daí, macroglobulinas vão começar a entrar. É interessante o intestino, a função intestinal. O intestino ele tem que deixar entrar nutriente e não pode deixar entrar bactéria, toxina. Já que o senhor tocou nisso, é uma questão importante. Qual a relação das doenças autoimunes e intestino permeável? Total. Eu considero que 100%. Por quê? Existe uma reação cruzada entre proteínas de fungos, de bactérias, com as proteínas do nosso corpo. E é claro que se você tiver uma tendência autoimune ainda, alguns distúrbios, e daí entram os distúrbios também desnutricionais, a falta de matéria-prima que possa equilibrar esse meio, então é um prato cheio, né? Então o indivíduo come açúcar demais, ele come vários alimentos sensibilizantes e não come o que ele precisa comer, né? Então, vamos falar assim um pouquinho, então, a pessoa pergunta, e o leite, como é que fica o cálcio? Como é que fica o cálcio? Se eu tirar o leite, não vai ficar faltando cálcio? Eu digo assim, olha, é interessante, fizeram essa pergunta para a dona Elefoa, né? A mãe do elefantinho. Dona Elefoa, o que a senhora dá no café da manhã para o teu filhinho? Quantos litros de leite ele toma? A dona Elefoa assim, não, meu filho não toma leite de vaca, porque não dá. Mas eu também não dou açúcar, eu não dou refrigerante, eu não dou fritura, né? Eu não dou substâncias que impedem a absorção ou aumentam café. A cafeína aumenta a excreção urinária e fecal de cálcio. Então, esses alimentos, que é comum na dieta ocidental, faz com que você perca ou não absorva cálcio adequado. Então, você estaria deficiente. E, além de tudo, daí entra a vitamina D, né? Tão falar da vitamina D hoje. Todo mundo, agora nessa pandemia, terrível, todo mundo dentro de casa, ninguém sai. Se não tomar vitamina D, né, o cara vai agravar cada vez mais, o sistema imunológico vai ficar cada vez pior. Já é estatística, né? Por que no norte da Itália, né, os velhinhos morreram muito mais do que no sul da Itália? Né? Porque no norte da Itália, no frio, eles não tomavam nada de sol.
Além de tomarem muito álcool, e o álcool joga fora zinco, para você metabolizar o álcool, você usa uma zinco desidrogenase. Então, o álcool expolia zinco. Então, deficiência de zinco, cronicamente, que é importante para a imunidade, com vitamina D baixa, pronto. Né? Daí vem um viés, né? Então, você escuta a notícia no jornal. Negros americanos estão morrendo muito mais do que os brancos. A pobreza está ligada a isso. Né? Então, tem um viés nisso muito. Por que os negros na África não estão morrendo tanto quanto os negros de Nova York, por exemplo? Porque a cor negra, ela tem um fator de proteção 50. O negro, ele tem a melanina para poder proteger do sol que ele tomava nas savanas africanas, corpo nu, e aquilo produzia vitamina D adequada para ele. O negro da África, o negro mais pobre, então, vamos pegar países pobres da África, eles todos tomam sol, então eles produzem vitamina D, eles estão menos expostos a infecções, porque tem vitamina D, apesar de ter uma nutrição deficiente. Agora, o negro americano, ele não tem vitamina D adequado, porque mesmo que ele fosse tomar sol de vez em quando, ele tem um fator de proteção 50. Isso é super importante. Agora, tem uma coisa outra muito importante. A vitamina D, ela precisa da vitamina K2. A vitamina K2, ela foi a primeira vez imaginada por professor Weston. Era um americano, Weston Price. Weston Price, ele era um dentista que ele via muita cárie nos dentes dos seus pacientes que comiam muito mal, né? Isso é, olha, em 1930. E ele começou a estudar tribos, regiões do mundo inteiro em que não existia cárie. Não tinha cárie. E ele falou, qual é o motivo desse pessoal? Eles não escovam os dentes, eu mando meu paciente escovar os dentes, fazer limpeza e tal, e eles não têm cárie. E ele chegou à conclusão que existia um nutriente que ele chamou de nutriente X, fator X, que era o que favorecia não dente cariado. E depois, isso demorou muito tempo para o ativador X descobrir. O ativador X ele usava manteiga, mas manteiga de gado que pastava, que comia capim. O gado que come capim, principalmente o capim fresco, ele é rico em vitamina K1. E a vaca transforma a vitamina K1 no intestino em vitamina K2. Além disso, ela tem uma gordura menos saturada. Né? Então, a manteiga feita de um leite de vaca que pasta capim, é um leite menos saturado e que tem vitamina K2. Bom, que viés enorme, né? Puxa vida, com certeza. Não tomar leite. Mas o leite de vaca do campo, e se tirado na hora, então, menos problema. E principalmente sem a pasteurização, que acaba desnaturando as proteínas. A pasteurização, exatamente. A pasteurização acaba com muitas coisas, os hormônios que colocam. Virou uma indústria. A vaca, ela, coitada, ela é uma indústria de leite. Né? Sem dúvida. Só que, mas por que a vitamina K2 é tão importante? A vitamina D, ela estimula a produção de osteocalcina. A vitamina D e a vitamina A produzem osteocalcina, que é produzida pelos osteoblastos, que promovem entrada de cálcio no osso. Só que se não tiver vitamina K para ativar o osteoblasto, chama uma carboxilação do osteoblasto, esse cálcio não entra no osso adequadamente. Pode ter cálcio, pode ter vitamina A, pode ter magnésio, não entra.
Só que tem uma outra coisa. Esse cálcio livre deposita nas artérias, deposita no rim, deposita nas articulações, deposita nos tecidos. Então, começaram a observar que a vitamina K2, ela diminuía a doença cardiovascular. Hoje sabe-se que existe uma proteína que é Matrix GLA protein, que ativada pela K2, ela tira cálcio das artérias. Inclusive, inclusive tem alguns autores que consideram a vitamina K2 como um GPS. Ela leva o cálcio para onde tem que ser levado e ela tira das artérias e leva para os dentes e para os ossos. Então, mas isso ela faz por ativação da osteocalcina, que bota cálcio dentro do osso, e ativação da GMP, que é uma proteína específica para poder retirar o cálcio do tecido. Né? Mas é interessante que a vitamina K, eu me apaixonei por ela. A vitamina K, ela só foi descoberta mesmo em 2013. Foi daí que chegaram à conclusão que ela tinha todos esses benefícios. Mas ela tem um benefício, por exemplo, a gestante, ela se beneficia muito da K2 na formação do osso facial, da face da criança. A minha mãe, ela devia ter pouca vitamina K2. Por quê? Ela tinha, e a minha avó também devia ter, dentes encavalados, boca pequena. Isso nunca existiu nos povos primitivos. Não existe. Os povos primitivos, o Price, ele falava, olha, os povos primitivos têm dentes perfeitos, mandíbula perfeita. E à medida que começaram a comer a dieta ocidental, eles foram começando a ter um prognatismo e os dentes encavalados. A mãe, a gestante, tem que tomar vitamina K2 para proteger não só a criança de vários problemas, mas também para poder a criança não ter um problema futuro de ter que procurar um ortodontista. O senhor tocou num ponto bem interessante. Para aquelas pessoas que querem ser mães, qual a orientação que o senhor dá em relação aos ácidos graxos para a proteção do cérebro, principalmente na gestação? É super importante. Então, eu digo que a nutrição começa na gestação, não começa a partir dos 40. A mulher grávida tem que tomar ômega 3, principalmente DHA, que é 60% do nosso cérebro vai depender de DHA. Né? Você melhora a performance da criança de todas as formas, né? Desde a parte motora, né? Logo de início. As minhas noras, eu sempre dei DHA, dou também EPA, vitamina K2, vitamina D. Nasceu meu neto, com algumas horas, ele estava levantando a cabeça no berçário, a berçarista falou assim, nossa, eu nunca vi, olha as crianças todas paradinhas, ele levantando, a cabecinha procurando. Eu falei, isso daí é DHA, né? Isso é ômega 3, né? Então é super importante uma nutrição adequada. Daí as pessoas falam assim, aí peixe. Puxa, peixe é um baita nutriente, né? Só que existe também um problema com o peixe, que é o mercúrio. A gente deve comer peixe, mas mesmo peixe pequeno, no máximo 2 vezes por semana. Os peixes grandes, que são final de cadeia alimentar, eles têm o mercúrio deles e de todos os outros que ele consumiu. O ômega, olha, o mercúrio, ele está na água de todo o planeta. Não existe mais lugar no planeta que não tenha mercúrio. As algas que contêm ômega, né, elas vão fixar o mercúrio, o etilmercúrio, que não é tóxico, né? O etilmercúrio não é tóxico da atmosfera.
Mas elas metilam esse mercúrio e transformam em metilmercúrio, que passa a ser tóxico. O peixe pequeno come essa alga. E daí por diante vai aumentando a cadeia alimentar, né? E o peixe grande, ninguém deve comer atum, nem cação, que são finais de cadeia alimentar. Os peixes de rio devem ser evitados. Os peixes de cativeiro não vão trazer nada a não ser o ômega 6. Eles são criados com ração, né? Então eles não têm benefício nenhum. E o mercúrio acumulado, ele vai causar distúrbios circulatórios importantes. O American Heart Association, ele relaciona injeção de mercúrio de peixe com doença cardiovascular. E eles dizem, não adianta você aumentar a concentração de ômega 3 se você tiver mercúrio muito aumentado. Então, a gente precisa tomar cuidado ao comer peixe. Comer que tipo de peixe? Sardinha é o melhor peixe para se comer, porque ele é rico em ômega 3, rico em cálcio, tá? E tem menos mercúrio. Né? Pescada branca, tá? E, é claro, eu recomendo todo mundo tomar ômega 3 no dia a dia, porque a nossa dieta, a dieta ocidental, é uma dieta que tem um desbalanço entre o ômega 6 e 3. A dieta oriental, ela tem 2 partes de 6 para uma de 3, que é o ideal, 2 para 1. E aqui na ocidental, está quanto? 20 para 1. 20. Eu já vi trabalhos que chega até 30, eventualmente 40, dependendo da população. Sem dúvida, sem dúvida. E depois, né, você sabe que existe uma teoria chamada teoria da triagem. Esse, o Bruce Ames. Bruce Ames era um PhD da Princeton. Não, da Berkeley. Ele dizia que quando você tem pouco nutriente adequado, até certo ponto da vida, você vai manter o foco na vida de curto prazo. Coração batendo, rim funcionando, cérebro sem... Então, qual é a prioridade? A prioridade é você viver até os 30 anos e ter procriado até os 15. Se você procriar aos 15, quando você tiver 30, o seu concepto já pode procriar de novo. Então, até 30 anos, se você tiver deficiência de ômega, deficiência de minerais, você mantém a vida num estado para procriar. A partir daí, não tem nenhum atleta de elite que comece a não começar a ter mais lesões, né? Começa um declínio. Por quê? Porque daí já começam a aparecer nas deficiências, né, as causas, né, relacionadas a essas deficiências. Então, por exemplo, o magnésio. Magnésio é um mineral chamado esquecido. Está esquecido. Então, agora está começando a ser lembrado. Mas falam em cálcio, falam, mas magnésio pouco. A falta crônica de magnésio favorece depressão. Então, todo mundo com depressão tem que tomar magnésio. Hipertensão arterial, todo mundo hipertenso. Mas eu preciso dosar magnésio? Não vai dosar no soro. Por quê? No soro é só o pontinho. O magnésio está dentro da célula, está no eritrócito. Você teria que dosar o magnésio dentro do eritrócito, magnésio eritrocitário. Você vai ter arritmia cardíaca e insônia. Qualquer uma dessas coisas que você tenha, você tem deficiência de magnésio e você vai se beneficiar ao tomar magnésio. É super importante. Né? Mas e a quantidade? Como que eu tomo magnésio? Bom, eu não vou prescrever magnésio aqui, mas eu acho que tem muita nutricionista, tem muito médico que conhece muito bem, mas eu quero frisar a necessidade, porque muitos médicos, nutricionistas pedem dosagem de magnésio no soro e vão ver que ele está normal e não precisa da magnésio. E pedem dosagem de zinco no soro. Zinco está intraeritrocitário. Também, não adianta pedir dosagem de zinco no soro, porque ele vai estar normal. Só está aparecendo o retrovisor do carro, mas o carro inteiro está dentro da célula. Então, isso é importante para a gente poder entender uma dinâmica.
E em relação a minerais, a gente tem que entender uma coisa chamada lei do mínimo. Se você tiver muito de vários minerais e um importante pouco, que nem o magnésio, por exemplo, é como se você tivesse um pãozinho e 20 quilos de presunto, 10 de salsicha, 20 Fica de queijo. desproporcional. Você só faz um sanduíche. Então fica tudo dependendo dele, né? O zinco, ele entra como cofator em 300 enzimas, participa de 300 reações enzimáticas. Ele é importante para a digestão. Sem zinco adequado, você não digere adequadamente. Sem zinco, ele entra na produção de ácido clorídrico e das enzimas pancreáticas. Elas são dependentes de zinco. Então, a gente vai falar em intestino que vaza, a gente tem que pensar em zinco. Porque se você não tiver uma boa digestão ácida primeiro, e depois uma boa digestão de enzimas pancreáticas, você vai fermentar esse produto, que seria o terceiro ponto da digestão. O final da digestão é a fermentação. Tudo que você não digeriu no estômago, no duodeno, vai fermentar. E quanto mais fermentação você tiver, mais você vai absorver toxina, mais chance de doença autoimune. E quanto ao selênio, qual a opinião do senhor? Como deve ser usado? O selênio é importante. O selênio é importantíssimo. O selênio compete com mercúrio. Então, se você tem mercúrio aumentado e selênio baixo, é um desastre. É lesão neurológica na certa, aumenta a chance de câncer. A baixa de selênio favorece câncer. Mas se você comer 2 castanhas do Pará por dia, você já tem um mínimo de selênio. Já começa a salvar um pouquinho. Como que você percebe que você tem mercúrio aumentar? Mercúrio é um metal que a gente tem que estar muito ligado. Porque tem no peixe, quem tem mais idade tem amálgama no dente. Mas a amálgama é um metal, é o etilmercúrio, não é tóxico? Sim, a amálgama por si não. Mas cai no intestino, ele é metilado pelas bactérias do intestino, ele passa a ser tóxico. Fadiga crônica. A pessoa está sempre fatigado, tem que pesquisar mercúrio. Se você tiver selênio adequado, mesmo com mercúrio um pouco mais alto, você segura esse dano, porque eles ocupam o mesmo sítio ativo. Outra coisa importantíssima que também pouca gente conhece é taurina, aminoácido taurina. O pessoal fala, mas taurina tem naquela energético e tal. Sim, mas a taurina, ele não é verdadeiramente um aminoácido. Ele é como se fosse um aminoácido. Mas ele entra na bomba do sódio, potássio, cálcio, magnésio. Para o cálcio entrar na célula e contrair, e depois sair, entrar o magnésio e relaxar a célula, você precisa de taurina. Se você não tiver taurina, você não faz isso adequadamente. Então, se você tiver contraturas musculares, câimbras, convulsão, o olho fica piscando, começa a repuxar aqui, qualquer contratura anormal do corpo tem deficiência importante de taurina. Taurina é importante para a digestão, ela é formadora da bile ácida, e outra coisa importante, para o coração. Então, o músculo cardíaco que não para, tem que ficar entrando cálcio, magnésio, sódio, potássio. O lugar do corpo que mais tem taurina é coração, olho e cérebro. Agora, uma observação minha. Após 30 anos de dar taurina para os pacientes, paciente com DPOC, paciente com bronquite crônica, melhora intensamente com a administração de taurina. Por quê? Porque taurina contém explosão respiratória nos fagócitos. Depois você tem um processo inflamatório. Desapareceu a causa. O vírus já foi embora, a bactéria, mas a inflamação continuou. É deficiência de taurina. Você entra com taurina, você põe um ponto final nessa inflamação que já não tinha mais motivo. Então, é importantíssimo. Também é esquecido. Isso, poucos médicos conhecem isso,
E quando conhecem, adoram. Né? Uhum. A vitamina A. Se você dá vitamina D, você precisa dar vitamina A e vitamina K2. Porque a vitamina D, ela expolia a vitamina A do fígado, ela tira a vitamina A do fígado. E a baixa de vitamina A faz com que a mucosa perca o trofismo. A vitamina A é uma mucosa de trofismo da mucosa. A vitamina A é trófica para a mucosa. Uhum. E na mucosa, você tem produção de IgA secretor. IgA secretor é a primeira barreira imunológica do nosso corpo. Ela está desde o nariz, boca, todo o tubo digestivo, pulmão, até o ânus. Essa é uma barreira importantíssima. Se você tiver deficiência de vitamina A, essa barreira mucosa acaba sendo alterada. Então, todo mundo está tomando vitamina D em altas doses, a K2 agora começaram a tomar. Esquece Não pode, esquece da A. É uma tríade. Existe um livro que é muito interessante, chama O Paradoxo do Cálcio. Ele mostra a vitamina D embaixo, depois tem um trio de malabarismo. Então, o que faz mais força é a vitamina D. Tem um escondido aqui no meio, que é a vitamina K2. Aliás, a vitamina A. Ela está escondida aqui. E a vitamina K2 está em cima, né, porque sem ela o resto não vai funcionar. Mas sem a D e sem a A, né, essa pirâmide não funciona. Né? Uhum. Então, Ô, doutor Silvio, tem uma pergunta da Caterine Evanassi perguntando: o senhor usa homeopáticos da Rios como auxiliar na desintoxicação? E o que o senhor usa, de uma maneira geral, para desintoxicação do mercúrio? Flavonoides, o que o senhor usa? Sim, primeira coisa, eu uso o próprio Mercúrios solubilis, o Mercúrios na potência 30 CH. Existem muitos trabalhos, isso mundiais, que quando você estimula com doses infinitesimais, você produz você ativa uma memória que aquilo é mercúrio. Uhum. Quando entra uma substância tóxica no seu organismo, como tem muctórios, a célula vai tentar pôr para fora isso rapidamente. 60% você tenta pôr em 2, 3 dias. Depois disso, vai para a célula. Quando você dá mercúrio solúbilis, é como se estivesse entrando mercúrio. Existe uma memória, que provavelmente seja imunológica, por um epítono, epítoto, que lembra que aquilo é mercúrio. E você excreta. Isso eu tenho trabalhos mostrando a excreção. Você, em 2, 3 meses, você excreta, você dosa em cabelo depois e vê que... Agora, precisa usar taurina. Taurina ajuda a quelar o metal pesado. Ácido alfa-lipoico, que é super importante. Vitamina do complexo B, é super importante. Selênio, é super importante. Você só não vai dar grande dose de vitamina C, porque quando você está eliminando o mercúrio pelo intestino, a vitamina C aumenta a absorção desse mercúrio. Então, você pode dar uma dose alta de vitamina C ou endovenosa, ou dar uma carga via-oral maior, desde que não cause diarreia, e passa uns dias sem dar vitamina C para poder aumentar essa excreção por uma semana, 10 dias, e depois manda a carga de vitamina C outra vez. A vitamina C, ela desloca metal da célula. Ela evita que o metal fique na célula. Eu tive um professor, Bob Smith, ele pegava um exame de metais tóxicos em cabelo, ele dizia, esse toma bastante vitamina C, esse não toma. Esse aqui deve tomar pelo menos meio grama. Por quê? Quanto mais metal tóxico esse indivíduo tiver, menos vitamina C ele está tomando. Né? E a vitamina C, o ideal é que a gente tome uma vitamina C tamponada, não ácida. Por quê?
Porque o ácido ascórbico pode favorecer cálculo renal em quem tiver predisposição. Ele aumenta a excreção de cálcio, a formação de oxalato de cálcio e aumenta a formação de cálculo. A vitamina C tamponada, não. E a gente pode ajudar a digestão com a vitamina C tamponada. Se você der a vitamina C tamponada 1 hora depois de comer, você ajuda a tamponar o quimoácido para que o alimento chegue no duodeno com um pH mais neutro. Porque as enzimas pancreáticas, elas não funcionam bem no meio ácido. Então, se você tamponar, você melhora. Inclusive, às vezes, com um pouquinho de bicarbonato 1 hora depois de comer. Isso também ajuda a digestão. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho para falar. Nós temos mais uns próximos 10 minutos. 10 minutos. Eu posso falar de uma coisa que eu acho que é importante? Fica à vontade. Na digestão, né? A mãe natureza é tão pródiga que ela nos deu 3 gerenciadores da digestão. Um é endócrino, é a gastrina, para produzir ácido clorídrico assim que o ácido clorídrico diminui. Outro é imunoquímico, que é a histamina. A histamina, ela bomba íons hidrogênio para a produção de ácido clorídrico. E o sistema nervoso. O sistema nervoso tem o sistema nervoso central, que ao fato de você começar a mastigar, ele já está produzindo ácido clorídrico. E o sistema nervoso entérico, que depende da acetilcolina. A acetilcolina, ela libera ácido para o estômago. Se você está correndo, está no telefone, comendo, falando e tal, não está prestando atenção na comida, você não vai digerir adequadamente. Você precisa parar, focar na comida, né, e deixar de correr do leão enquanto está comendo. Isso faz um estrago para o organismo intenso. Que mais? Tem mais alguma coisa que você tenha de dúvida? Assim, um paciente ou uma pessoa que esteja em convalescência, por exemplo, pode ser do Covid, pode ser de qualquer processo infeccioso, qual a recomendação básica que o senhor dá para aumentar a imunidade? Bom, a primeira coisa, vitamina D em altas doses. A gente sabe que quem estava com menos de 16 nanogramas por decilitro de vitamina D no sangue e pegou Covid, 100% foram a óbito, 100%. Quem estava entre 80 e 100, puxa, mas o normal não é até 60, sim. Mas quem estava entre 80 e 100, que não é tóxico, 0% de sintoma, sem sintoma. Então, vitamina D, importantíssimo. Vitamina C, em doses maiores. Zinco, junto com o ionóforo de zinco, que seria a quercetina, para fazer o zinco entrar na célula. O zinco, ele entra mais na célula quando você tem esse chamado ionóforo, a quercetina. Ou se não, com chá verde. Aí pegar catequina galato, ela é um ionóforo também. Como é a hidroxicloroquina. Descobriram que a hidroxicloroquina também favorece a entrada do zinco. Então, isso é fundamental. Agora, precisa ômega 3 adequado, porque é importante também para a imunidade, diminuir o processo inflamatório. Ômega 3 é um pró-anti-inflamatório de primeira linha. A gente precisa de doses adequadas de ômega 3 para diminuir o processo inflamatório. Então, isso é fundamental. Vitamina K2, vitamina A. E, é claro, um complexo de minerais e vitaminas mínimo para você sair da lei do mínimo, para você não ficar com uma deficiência que vai te causar algum distúrbio. Bom, homeopatia tem muitas coisas que a gente usa. Não existe uma homeopatia específica para aumentar a resistência. Eu vou dizer para você que todas as viroses que podem causar uma síndrome de fadiga crônica, eu uso carcinosino. Carcinosino é feito a partir de célula tumoral, de carcinoma. Ele diluído na 200 CH, tem uma atividade muito boa na síndrome da fadiga crônica. O que acontece depois das infecções?
como, por exemplo, dengue, citomegalovírus, né, a própria Covid. Eu tenho visto muitos pacientes com grande fadiga, né, a carcinosina funciona muito bem nesses processos, né? É claro, junto com o remédio de fundo do paciente e outros mais, né? Tem sido observado, comentado muito, a perda tanto do olfato quanto da gustação. Na opinião do senhor, deficiência de zinco. é justamente isso que eu ia chegar. Se Deficiência as de zinco. pessoas tiverem um nível suficiente de zinco, provavelmente não vão ter esses sintomas. Olha, eu não sei se não vão ter. Só 30% da população tem perda de olfato e de paladar. Pode ser que seja por deficiência. O velho, ele começa a colocar muito mais tempero na comida, que diz, não, porque... Não, ele está botando muito mais tempero, porque ele não sente o cheiro nem o paladar, né? E acaba com irritação do estômago, daí ele toma bloqueador de bomba de hidrogênio, daí pronto, daí ele não absorve B12 adequado, vai para Alzheimer, ou seja, né, os minerais são super importantes, as vitaminas. Quem toma bloqueador de bomba de H2, está com gastrite, precisa pensar, eu preciso tomar B12, né, e depois de uma certa idade tem que ser B12 injetável. Né, eu vejo o pessoal que faz bariátrica e tem uma deficiência de B12 tremenda e toma via oral, não vai adiantar. Não vai absorver nada. Não vai absorver nada, precisa ser injetável, né? Então, isso é super importante. O zinco na cicatrização, você quer uma prova para zinco? Olha na unha, se tem mancha esbranquiçada na unha, que é comum no adolescente, é deficiência de zinco. Por quê? Porque você bate o leito ungueal todos os dias e forma pequenos ferimentos. Se você tem zinco adequado, você cicatriza antes dela passar para cima. Aquela marquinha é a ferida que não foi cicatrizada por falta de zinco. Esse é um indicativo grande de falta de zinco. Então, o indivíduo come e fica estufado, depois de comer e ficar estufado, deficiência de zinco, né? Falta de olfato, falta de paladar, deficiência de zinco, queda de cabelo, deficiência de zinco. Bom, a deficiência de zinco, infertilidade, deficiência de zinco, baixa contagem de espermatozoide, deficiência de zinco, deficiência de crescimento, ele entra na formação do hormônio de crescimento. Ou seja, né, é um mineral que agora está sendo descoberto na pandemia, está todo mundo falando de zinco, né, mas ele tem uma infinidade de ações benéficas para o nosso corpo, né? E o pior é que se você come muito alimento com fitato, com oxalato, você acaba dificultando a absorção, a não ser que você tenha alimentos proteicos junto. Se você tem comer carne junto, você diminui a ação do fitato na absorção desse zinco, né? Então você pega, por exemplo, países que têm baixa estatura, né? Os mexicanos, tudo baixinho, né? Porque comem muito feijão, né? Muita oleaginosa, né? Derivado de milho, né? Tudo isso dificulta a absorção de zinco e afeta o crescimento, né? Então, é super importante em diversas áreas, né, da nossa saúde, a suplementação com zinco, né? Eu esqueci de falar do boro também. Eu recebi um artigo de um amigo, está inclusive falando com a gente, que mandou aquele livro, The Yeast Syndrome, né? Falou, Ciro, já ouviu falar do boro e tal? Sim, o boro é importantíssimo para produção para ajudar o metabolismo ósseo, porque ele aumenta o estrógeno, aumenta a testosterona, que são importantes para o metabolismo ósseo também, né? Eles diminuem as artrites, as artroses, né? Depósito de cálcio nas articulações também, né? Também o boro, né? Então, é vasto. Daria para a gente falar alguns dias aí. Nós temos mais praticamente 3 minutos. Eu já agradeço a Vital pelo convite, agradeço o senhor pela
presteza por essa live assim, de muitas informações científicas, pela experiência do senhor. Eu gostaria que o senhor desse assim, um apanhado geral do que o senhor falou hoje, o que mais importante, isso em 2 minutos. Primeira coisa é dieta adequada. Sem dieta adequada, não adianta você ficar tomando vitamina, mineral, porque você vai desperdiçar tudo. Então, açúcar em demasia é um veneno. Leite precisa tomar cuidado. Alimentos, a gente tem que consumir o máximo de alimentos integrais. É onde você encontra. Tiraram tudo do alimento integral para fazer ração para animal, né? Porque o animal dá dinheiro para a gente, né? Mas nós ficamos com um produto refinado, que não é saudável, né? Então, isso tudo é muito importante. Horas saudáveis de sono. O sono é importantíssimo. Atividade física moderada, 150 minutos por semana, equivale a aumentar a expectativa de vida em 10 anos. Né? A estatística é igual parar de fumar até 40 anos de idade, 50 anos de idade. Né? Isso é importantíssimo. Se você tem uma alimentação bem balanceada, coloque algumas coisas que a gente sabe que modificam. Eu até 40 anos de idade, eu achava que não precisasse suplementar. Quando eu comecei a suplementar, né, então, minerais, vitaminas, ômega 3, que é importantíssimo, né, você acaba, né, melhorando a expectativa saudável de vida. Né? Hoje a gente diz também que nós somos o que comemos, o que digerimos, o que absorvemos, o que excretamos e o que os nossos animais comem. Porque também, se você der uma ração, né, inadequada para o animal, né, Vai ficar doente. Vai ficar doente. Né? Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com os animais também, o que eles comem. Se eles puderem ser alimentados saudavelmente, a gente pode nos servir, né, do ovo que ele produz adequado, até da manteiga, uma manteiga ghee, né, de uma vaca que pasta, né, ela vai ter muito menos gordura saturada, vai ter muito mais vitamina K2, né, tá? Então, isso eu acho que é super importante no dia a dia. Né? Então, ótimo. A qualidade de vida buscando por um equilíbrio geral. Né? Não existe uma coisa só para a gente ter equilíbrio de vida, né? Para ter vida saudável. É um conjunto de ações, né? Meditação, agradecimento. Né? Então, é uma coisa que é importante no dia a dia para estimular a nossa acetilcolina, né? Tirar um pouquinho da adrenalina do dia a dia que acaba sobrecarregando a suprarrenal, né, e fazendo com que a gente perca a imunidade, sobrecarregue o cérebro e daí por diante. Né? Uhum. É ótimo, eu já está encerrando, eu agradeço pela oportunidade, nós aprendemos muito e esperamos contar com o senhor em nova oportunidade. Sem dúvida, eu que agradeço muito poder estar com vocês aí, viu? E estou disponível, né, sempre. Ótimo. Gostei muito. Então, ótimo. Então, até mais. Obrigado. Muito obrigado. Tudo de bom. Igualmente. Felicidade.